Antes, eu gostaria de dizer que o LAI é promotor deste evento, né, o Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Nós estamos aqui no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado, a cidade simpatia, como é conhecida a nossa querida Pirassununga, tá? Periodicamente, nós promovemos estes encontros, que fazem parte de um programa de extensão universitária, que nós chamamos de Diálogos no LAI. O nosso objetivo aqui é proporcionar um momento rico de divulgação, de conhecimento, experiências e pontos de vista que nós entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas carreiras e da nossa sociedade como um todo, tá? O encontro de hoje também conta com o apoio da Associação Socioambiental Sementes do Amanhã, a ASA 2, e da Associação Socioambiental Santo Animal, a ASA 3. Neste momento, também solicitaria atenção para algumas orientações, como de praxe, para que a gente possa ter um bom funcionamento aqui dos nossos trabalhos, tá? Nós solicitamos, então, a gentileza de deixarem fechados os seus microfones e vídeos durante a exposição. Depois a gente pode abrir, obviamente, para interagir com a nossa convidada e entre nós. Solicitamos também que usem aqui na sala virtual os seus nomes e sobrenomes, de modo que possamos acompanhar a presença das pessoas para a posterior emissão dos nossos certificados, os certificados dos participantes, e receberão certificados as pessoas que se inscreveram previamente no encontro. Os certificados ficarão disponíveis no site do nosso laboratório, do LAI, a partir do dia 1º de novembro. O site do LAI, onde ficam os certificados, é www.usp.br/LAI, L-A-E. Então, com muita alegria, eu gostaria de lhes apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Silvia Burman Tomé, que compartilhará conosco o tema a relação entre o direito ambiental e o direito dos animais no Brasil. A doutora Silvia, ou apenas Silvia, como ela prefere ser chamada, é natural da cidade de São Paulo, formou-se em ciências jurídicas, atuando como advogada em Pirassununga e região. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil, especializada em Direito Ambiental e em Direito Agrário. Também possui especialização em Direitos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Atualmente, Silvia é coordenadora do Departamento Jurídico da Associação de Proteção Ambiental de São Carlos, a APASC, da Associação Socioambiental Sementes do Amanhã, a ASA 2, e da Associação Socioambiental Santo Animal, a ASA 3, atuando ainda em diversas outras entidades em Pirassununga e região. Ela é conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente e vice-coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, da comarca de Pirassununga. Além da sua bela carreira jurídica, a Silvia é ativista pelas minorias, pelo meio ambiente, pelos animais, tendo iniciado sua trajetória em 1981. Então, doutora Silvia, ou Silvia apenas, né, desde já nós gostaríamos de agradecer sinceramente, imensamente, a sua presença e participação, desejamos uma ótima apresentação e nós estamos muito felizes com a sua presença no dia de hoje. Certo, Silvia? A palavra agora é sua. A nossa colega Laia, né, vai passar gentilmente os slides para você, sob o seu comando, tá bom? Muito obrigado, fique à vontade. Ok, obrigada. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite que me foi feito. Fiquei muito satisfeita. E o tema escolhido também é alguma coisa assim excelente, né? Porque é exatamente o que se pensa hoje em dia, né, para conseguir separar, ou não totalmente, mas o direito ambiental e o direito dos animais, né? Então, na realidade, no sentido de positivar o direito dos animais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Dá para me ouvir bem? Está tudo em ordem? Perfeitamente, Silvia. Escutamos e te enxergamos muito bem. Fique à vontade. Então, tá bom.
Bem, então eu vou iniciar a nossa conversa dizendo que eu vou falar de uma maneira bastante comum, não em termos muito jurídicos, nem muito aprofundada em direito, e sim numa linguagem que a gente alcance todas as profissões, todos os títulos acadêmicos que nós temos aqui hoje à noite, né? Então, inicialmente, assim, fazer uma breve síntese da origem do direito ambiental. Então, o direito ambiental, ele veio, na verdade, através da Revolução Industrial, né, no século XVIII, e quando começou a haver uma grande mudança na forma de consumo, de produção e da pressão sobre os recursos naturais, né? Ou seja, o que aconteceu? Com a Revolução Industrial, as pessoas que antes estavam divididas e morando cada um em pequenos núcleos na área rural, cada um cuidando da sua produção artesanal, essas pessoas começaram a se mover para núcleos maiores, para pequenas cidades, e essa união, vamos dizer, aglomeração, que é um termo bem atual, né, que ocorreu naquela época, ela também trouxe como consequência uma explosão demográfica, assim, sem precedentes, né? Essa explosão demográfica, obviamente, que tem consequências que são consequências de pressionamento, de pressão sobre os recursos naturais, e ao longo de muitos anos, ao longo da ocorrência de desastres ambientais e de situações onde se via exatamente que esses recursos naturais, o uso indiscriminado deles traria grandes problemas. Então, ao longo dos anos, muitos anos, porque nós estamos falando do início da Revolução Industrial, 1760, quando isso começou, de fato, a trazer uma consciência no ser humano, nos países desenvolvidos, isso já era o que? Em 1900, 1950, né? Então, a situação é que demorou muito para acontecer todo esse caminho que eu estou dizendo, da pressão sobre os recursos naturais e tudo mais. Pode mudar o slide? Por favor, 2. A partir daí, os países desenvolvidos, por conta dos desastres ambientais ocorridos, e por conta também das comunidades científicas estarem realmente demonstrando e comprovando cientificamente o que antes eram apenas medos, temores, eu penso isso, passaram a comprovar, né, e demonstrar hipóteses assim desoladoras, como é o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, o desmatamento, a finitude da água e tudo que nós hoje já sabemos e temos certeza disso. Isso, durante todos esses anos, nunca era certo, sempre havia um outro grupo, um outro lado dizendo, não, imagine, né? E agora, todo esse processo fez com que o quê? Que em 1972, né, países desenvolvidos lideraram isso, trouxeram consigo os países em desenvolvimento, que não eram favoráveis a tal situação, mas, apesar de tudo isso, conseguiram fazer com que fosse internacionalmente aceita a Declaração de Estocolmo do Meio Ambiente, né? É uma declaração que ela é feita, ela é eminentemente baseada em princípios, né?
E esses princípios, que não são sempre, os princípios eles são entendidos como normas legais, mas não são textos legais, não são textos da lei, mas são normas e que nos dão o entendimento de que, a partir deste princípio, nós temos que caminhar para, na verdade, a fazer aquilo que está emanado no princípio, né? E essa declaração de Estocolmo, ele é o primeiro documento de preservação e conservação ambiental. No Brasil, entendia-se que melhor seria ter as pessoas em situação com mais desenvolvimento econômico do que a preservação ambiental. Mas a pressão era muita, né? E então, em 73, foi criada a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, e em 1981 foi aprovada a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, ela é extremamente importante, porque ela traz, pela primeira vez, uma definição sobre o que é o meio ambiente, né? Então, eu vou ler a definição de meio ambiente, né? Ela diz o seguinte: definindo o meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e ações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, nós já temos, né, em 81, né, na nossa Política Nacional de Meio Ambiente, uma proteção aos animais, né? Ou seja, como nós temos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, então, dentro do meio ambiente tem a conceituação de abrigar, reger a vida em todas as suas formas. Então, nós temos, sim, já ali um marco de proteção aos animais, né? Na sequência, nós tivemos a nossa Constituição Federal, né? Ela é uma Constituição, assim, com a visão absolutamente antropocêntrica, né? Ela sempre, ela estabeleceu como pilar a dignidade da pessoa humana. Mas, não obstante a isso, ela é chamada, sim, de Constituição Verde ou de Constituição Ecológica, porque existem várias mesmo menções e referências ao meio ambiente ao longo de todo o seu texto, né? Ela estabeleceu, ela, assim, deixou um capítulo específico ao meio ambiente, ele está inserido no capítulo da ordem social, e o artigo 225, ele tem 7 parágrafos, e o primeiro parágrafo tem 7 incisos, os quais estabelecem de uma forma ampla e bastante segura a proteção do meio ambiente, da pessoa humana e dos animais também, né? O caput do artigo, ele estabelece que todas as pessoas, nós todos, temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Que é um bem de uso comum do povo, e ele é essencial à sadia qualidade de vida, e impõe-se ao poder público e à coletividade, quer dizer, poder público e coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, e mais, para as presentes e para as futuras gerações. Ou seja, nós não estamos mais sob a égide de uma lei onde não se pensa em futuro, né? Todo o meio ambiente ao qual nós temos direito, que é um meio ambiente equilibrado, para essencial a sadia qualidade de vida, deve ser preservado para as futuras gerações também. E nesse caput, a gente percebe uma coisa assim muito, muito importante, que veja, essencial
a sadia qualidade de vida. Nós não estamos mais, então, sob a égide de legislações ou de princípios para viver, para sobreviver. Nós estamos sob a égide de princípios e de uma lei para vivermos com dignidade, né? É a saúde, que é uma sadia qualidade de vida. Então, não basta apenas nós termos os direitos fundamentais, o direito à dignidade humana, mas sim, ela está aqui, nesse artigo 225, muito bem estabelecida. Ela também, esse caput desse artigo, até podia virar, que já tem o artigo inteirinho escrito. Isso, obrigada. Esse caput desse artigo, ele traz mais um ponto muito importante. Ele impõe ao poder público e à coletividade também a função de defender e preservar o meio ambiente, né? Então, a pergunta não é só o poder público que deve defender defender o meio ambiente, não. O poder público e a coletividade e a população devem defender o meio ambiente. E aí vem o parágrafo 1º e diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, e aí vem preservar, restaurar, preservar a diversidade, e todos esses incisos. E o nosso, que aqui hoje importa, é o inciso 7º, que é proteger a fauna e a flora, na forma da lei, das práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, veja, por que a gente estabeleceu no caput que a coletividade também deve defendê-lo e depois asseguramos isso pelo poder público? Então, o caput do artigo, ele traz a regra geral. Veja, quem deve defender o meio ambiente? Poder público e coletividade. Porém, alguém é responsável por verificar se isso está acontecendo ou não, e isso é atribuição do poder público. Quando eu falo no inciso 7º sobre a fauna e a flora, né, ele não fala apenas na fauna como espécie, como a questão, a função ecológica dessa fauna, mas ele fala individualmente, submetam os animais à crueldade. Então, mais uma vez, nós temos mais um sinal, mais uma possibilidade de positivar o direito dos animais para direito animal, né? Continuando ainda no artigo 225, nós temos os outros parágrafos, né, que falam também sobre a questão dos recursos minerais, sobre a floresta amazônica, tudo mais, e entramos aqui no parágrafo 7º, que eu deixei numa cor um pouco diferente, que é o parágrafo que foi incluído pela emenda constitucional 96 de 2017, né, que trouxe um texto absolutamente inconstitucional, né, onde o legislador entendeu que as práticas desportivas que utilizem animais, mas que sejam decorrentes ou que sejam manifestações culturais, não serão entendidas, não serão consideradas como cruéis. Então, o que nós temos aqui? Em algum momento, esse legislador, né, que trouxe essa discussão sobre essa emenda constitucional, ele sobrepôs uma manifestação cultural à dor que esse animal sente. Então, essa está em corzinha diferente, porque entende-se, é muito possível, provável, espero que seja logo, que esse parágrafo 7º seja suprimido da Constituição Federal por sua inconstitucionalidade. Isso
efetivamente deverá ocorrer, porque já existem outras decisões do STF que já declararam inconstitucionais leis de outros estados muito parecidas com essa. Então, é uma questão de tempo para que isso também seja banido da Constituição, né? Com isso, continuando, a gente entende que os animais ganharam um status constitucional. Com esse novo status, a gente chega, assim, mais uma vez, àquela conclusão inicial que os animais possuem dignidade própria, né? Feita essa pequena introdução, assim, micro mesmo, sobre a origem do direito ambiental, nós vamos, então, continuar com as noções sobre o direito dos animais, né? A gente entende, por tudo que nós vimos, o que eu acabei de dizer, a tutela dos animais, ela está abarcada pelo direito ambiental, ou seja, a proteção dos animais, os direitos dos animais, eles estão dentro do direito ambiental. Isso não é ótimo, é tudo muito bom, não causa nenhum empecilho, nem nada, sobre a questão de criarmos um ramo autônomo no direito, que é o direito animal, ou uma outra denominação que talvez seja escolhida. Ele não possui ainda uma denominação definitiva, né? E aí, o que nós temos? Reconheceu-se aos animais o direito fundamental à existência digna. Não podemos nunca mais fazer práticas cruéis a eles, mas existem as exceções, que nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Por que, então, que nós queremos que os direitos dos animais sejam um ramo autônomo do direito? Por que isso é importante, né? Então, a gente vai pensar agora um pouquinho sobre a evolução do ser humano e como que as leis são feitas e da onde que vem todo esse universo, né? Então, a gente tem o quê? As atividades, elas, humanas em geral, né? Elas sempre foram centradas no próprio ser humano, né? Quer dizer, nós, por tantos e tantos anos, que tudo que tinha no meio ambiente, os animais, todos eles eram sempre instrumentos para o ser humano, ou seja, não tinham nenhum valor. Então, eu tenho um cavalo, para que ele me serve? Para puxar a minha carroça, ótimo. Então, ele vale a pena ser alimentado, ele vale a pena, porque ele me serve, né? Eu tenho aqui essa nascente e ela serve para o quê? Ela me dá água corrente, ótimo. Então, eu não vou suprimir, não vou fechar, não vou fazer nada. Então, até então, durante muitos anos, na história da humanidade, né, os bens ambientais e a vida não humana sempre estavam aí apenas para servir o homem, nada mais do que isso, né? Ao longo do tempo, com a evolução do ser humano, novos entendimentos vão aparecendo e a gente começa também a evoluir e a ter outros entendimentos. Vou trazer, tem muitos filósofos que mudaram as visões de Kant, mas vou trazer Schopenhauer, que talvez seja o mais conhecido e talvez o mais simples da gente compreender essa mudança de paradigmas e de entendimentos, né? O que fez esse filósofo alemão foi trazer uma mudança de uma ética. Ele trouxe uma ética que era não antropocêntrica,
né? Ou seja, a ética, ela não estava mais firmada em mim como humano, e sim ela passou a ser uma ética não antropocêntrica. Essa ética não antropocêntrica, ela é, de fato, sim, ela é o germe da atual ética animal, né? Quando Schopenhauer trouxe todos esses novos entendimentos, eles não foram aceitos, né? Eles, na verdade, não é uma questão de ser aceito, é uma questão filosófica. Então, eles eram bastante discutidos, mas eles não eram internalizados por quem os lia e pela população. Dessa forma, tanto que, de novo, a gente vai, não tenho certeza, mas acho que ele é 1780, final de 1700, talvez 1788, não sei direito, e até 1860. Então, foram, de novo, séculos até que essa filosofia, né, essa ética que ele trouxe, uma ética não antropocêntrica, que é uma ética da compaixão, se internalizasse, se transformasse, começasse a transformar o pensamento das pessoas para trazer novos entendimentos, novas visões, porque a filosofia é isso, né? Ela vem para abrir a nossa mente, para pensar de outra forma, para discutir outras visões, né? E ela entende que essa visão, essa ética da compaixão, ela é extensível também aos animais. Então, enquanto que a ética de Kant considerava os animais como coisas, essa nova ética, essa nova visão da compaixão não via dessa forma. Por quê? Porque hoje nós sabemos que um animal é um ser senciente e que também pode sentir dor, compaixão, alegria e tristezas e outros sentimentos, né? Até então, se a gente está falando em 1800, isso nunca não era nem pensado, essa possibilidade, né? A partir disso, né, o que seria essa ética da compaixão? O que é compaixão, na verdade? É fazer, não... é fazer abdicar de posições injustas, né? Não impor a minha vontade em detrimento da outra, é agir sempre de uma maneira com caridade, né? Hoje em dia, não se aceita mais racismo, escravidão, sexismo, exclusão social e tantas outras discriminações, né? Quantos e quantos anos não foram necessários para que esses novos pensamentos fossem, assim, amalgamados em nós? Quantas lutas não foram necessárias, quantas mortes, para que ainda, com toda essa evolução, com toda essa história, ainda é necessário fazer uma repressão através de penas, né, através de condutas penais, né, transformando em crime determinadas atitudes, porque não é unânime o pensamento, a evolução e a forma de agir em relação a outras pessoas, né? Se nós estamos falando em relação, não se aceita racismo, escravidão, sexismo, quer dizer, se em relação a outro ser humano, a aceitação de atuar, de agir, de tratar com compaixão, imagina o que seria, o que será em relação aos animais. Quer dizer, a luta é muito mais árdua, mais longa, né? E provavelmente mais difícil, né? Dentro disso, passando então para os animais, por que nós temos que crer, por que essa visão especista do ser humano que enxerga que só nós teríamos um valor e uma dignidade, né? Por que não o animal, né? Então, é alguma coisa que realmente a gente tem que pensar nesses novos direitos, esses direitos de solidariedade, direitos de fraternidade, que englobam o direito ao meio ambiente equilibrado, extensivo
aos animais, né? Então, nós estamos falando de direitos de terceira geração, de direitos fundamentais pós-humanistas, onde já se entende uma nova dimensão de direitos, que já se entende o animal também como sujeito de direito, né? A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, 1978, ela já também estabeleceu no seu preâmbulo que todo animal tem direitos, né? E que a relação, o respeito que os homens têm em relação aos animais está ligado ao respeito que os homens têm por seu semelhante. Então, em 1978, esse texto legal trazido, ele vem com essa frase, com esse entendimento tão importante que estabelece essa igualdade e estabelece também a dignidade do animal, né? Temos ainda, como falei, em 2012, que veio a Declaração de Cambridge, que constatou a existência de consciência aos animais, e aí, a partir de então, declarou-se que o animal é um ser senciente, de forma a ter os direitos fundamentais, sendo um deles uma existência digna, né? E aí nós falamos, porque voltamos, então, à positivação do direito, né? Então, o direito dos animais, ele já está albergado, né? E vamos fazer, então, são inúmeros juristas, é uma luta de muitos anos já, com vários escritos, vários autores, trabalhando em cima dessa positivação de um ramo exclusivo do direito aos animais, né? Vemos aqui, nós temos também a questão de qual seria a melhor denominação para esse direito. Ele poderia ser direito dos animais? Pode ser direito animalista, também é bastante aceito, pode ser o direito animal. No meu entender, mas é a minha opinião pessoal, eu prefiro o nome direito animal, número 1, em relação ao direito dos animais, porque eu acho que faz uma diferenciação ao que está no capítulo do direito ambiental. E entre o direito animal e o direito animalista, eu opto pelo direito animal, porque eu acho que fica muito mais próximo do animal law, do Tierrecht em alemão e de outra nomenclatura internacionalmente aceita. Mas a denominação é o que menos importa, na verdade. O mais importante é que a positivação desse direito está, assim, pronto para assumir a sua legitimidade individual, né? Indo adiante, nós teríamos que fazer moldar um raciocínio para que o direito animal possa ser realmente um direito autônomo, né? E então nós temos, assim, entre vários autores que vêm escrevendo sobre o direito animal, e um deles é o juiz federal, o Dr. Vicente de Paula Ataíde Júnior. Ele escreveu um artigo, que é a Introdução ao Direito Animal Brasileiro, e ele estabelece uma diferença assim, que fica muito clara, por isso eu resolvi trazer aqui no slide, porque eu acho que é muito melhor do que qualquer explicação. Então, o direito animal positivo é o conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos fundamentais dos animais não humanos, considerados em si mesmo independentes de sua função ambiental ou ecológica. Esse é o direito animal, como direito, o ramo individual, autônomo de direito. Enquanto que o direito dos animais, que está albergado pelo direito ambiental, é aquele que protege o animal não humano quando considerado fauna,
quando ele for relevante pela sua função ecológica, como espécie, não mais como indivíduo. Daí o entendimento que o direito animal, como um direito positivo, individual, é tão importante, porque, segundo o Dr. Vicente, o direito animal e o direito ambiental não se confundem, constituem disciplinas separadas, embora compartilhem várias regras e princípios jurídicos, dado que ambos, o primeiro exclusivamente e o segundo inclusivamente, tratam da tutela jurídica dos animais não humanos. Quando esse direito animal, que é o direito positivado, individual, realmente for totalmente autônomo e real, aí sim, imagino que os animais estarão realmente albergados e protegidos. A questão jurídica para esse entendimento, ela tem algumas questões, assim, que ainda precisam de alguma limpeza, parar arestas, assim, que não é ainda completamente resolvida essa questão, né? Uma delas é, o animal, ele tem direito a estar em juízo, né? Ele tem capacidade de estar em juízo? Ou ele tem capacidade processual? São coisas bastante distintas, né? Para isso, a gente vai voltar para 1934, quando foi editado um decreto 24.645, e nesse decreto, esse decreto estabeleceu que o que são maus tratos aos animais, ele trouxe 31 situações vedadas, entendidas como maus tratos, né? E ele trouxe também algo, assim, muito, muito importante para o direito dos animais, ou o direito animal, que foi entender, estabelecer que o animal pode, sim, ser assistido em juízo pelo representante do Ministério Público, por seus substitutos legais ou por membros de sociedades protetoras de animais. Com isso, esse decreto, ele conferiu aos animais a capacidade de ser parte processual, né? E isso é um marco, é algo importantíssimo. Enquanto o animal não tem essa capacidade, porque como coisa que ele era até sempre visto, ele não teria direito algum a ser questionado em juízo. No momento que ele obteve a capacidade de ser parte, assistido pelo Ministério Público ou por membros das sociedades protetoras de animais, ele ganhou realmente esse status de ser parte. Porém, é óbvio que ele não ganhou, ele não tem capacidade processual. Isso, a capacidade processual fica por conta do Ministério Público e da entidade, mas ele é assistido por essas duas hipóteses, Ministério Público ou entidades de proteção aos animais. Qual que é o problema em cima dessa tese? O problema é a questão da vigência desse decreto. Se entrarmos no site do Planalto, onde tem todo o repositório de leis brasileiras, né, de leis federais, desculpe, vai aparecer que esse decreto foi revogado, né, e tem o número do decreto que o revogou. Porém, no entendimento de várias decisões judiciais e no entendimento dos advogados e juristas animalistas, a revogação desse decreto, ela não é válida,
porque ela fere os princípios que estão na Lei de Introdução ao Código Civil e demais normas legislativas brasileiras. Então, é bastante interessante isso, para quem também se interessa um pouco. Em 1930, né, quando foi editado um decreto que atribuiu ao governo provisório as funções do poder legislativo do poder executivo e do poder legislativo, né? Porque até naquele momento vivia-se um regime de exceção e uniu-se tudo no chefe do executivo, a atribuição de emanar os decretos, mas também a força legislativa. Ou seja, o governo provisório, ele vai exercer na plenitude as funções e atribuições do poder executivo e do poder legislativo. Sim, mas e qual a diferença disso? A diferença que, então, quando foi editado o nosso decreto, esse 24.645, então, o presidente, ele fazia a função também de legislador. Então, o decreto 24.645, ele tem força de lei, né? E as leis são hierarquicamente superiores aos decretos. Apenas uma lei pode revogar outra lei. Então, no entendimento de muitos juristas e várias decisões judiciais, esse decreto, ele continua vigindo, ele é vigente até hoje. Apenas algumas, apenas os tipos penais que esse decreto continha, esses foram revogados, mas foram revogados por outra lei, que é a Lei das Contravenções Penais. Então, o que tinha nesse decreto de crime de maus tratos foi revogado pela Lei das Contravenções Penais, ou seja, uma lei revogando outra lei. Então, até aí fica tudo em ordem, né? Então, no que nós temos ainda? Que o Ministério Público, substitutos legais e associações de proteção animal podem, sim, assistir e representar os animais em juízo, né? Temos também a Lei de Crimes Ambientais, que é, assim, de suma importância. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, eu acho que precisa ir para frente, que eu acho que estou falando muito rápido. Acho que tem 2 para frente. Talvez a isso. Então, o artigo 32, que tipifica a Lei de Crimes Ambientais, ele estabelece que praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, e tem a pena. E o que nós temos de novidadeiro com esse artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais? Nós temos o aumento da pena quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Isso foi incluído agora recentemente pela Lei 14.064 de 2020. Então, esse aumento de pena é algo bastante novo e bastante positivo, né? É algo que já está se avançando, né? A autonomia do direito animal, ela já é reconhecida, né? O STF já reconheceu essa autonomia, que foi em 2016, que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele afirmou, isso foi um voto histórico, foi assim, muito, muito festejado pela comunidade animalista, né?
A vedação da crueldade contra animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que sua proteção não se dê unicamente em razão de sua função ecológica ou preservacionista, a fim de que os animais não sejam reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim reconheceremos essa vedação, o valor eminentemente moral que o Constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. Então, esse voto é histórico e é exatamente um desses julgados que eu imagino que vai ser parecido, ou se não igual, ao que vai julgar a inconstitucionalidade daquela emenda 96 de 2017. Né? Então, o que nós temos até aqui? Que o direito animal, ele também tem legislação estadual e municipal, porque a Constituição, ela passou essa atribuição aos estados e aos municípios, cada um fazendo as suas leis conforme o que está na Constituição. Então, a quantidade e o direito animal, ele tem um grande número, uma farta legislação, né? Existem leis que são tipicamente animalistas, centradas na dignidade animal. Outras protetivas, que são pelo seu valor ecológico, e as outras que disciplinam a atividade de exploração econômica dos animais. Então, ainda nós temos isso, né? A gente tem que estabelecer os limites à ação humana para que não comprometam demais os animais. Infelizmente, existem, assim, começa-se um avanço e esse avanço ele retrocede, porque até então, sobre a questão do abate humanitário, houve um retrocesso em relação a esse abate humanitário, mas é algo que está ainda em construção, vamos dizer assim. Né? Aí nós temos os princípios do direito ambiental e do direito animal também. Eu já falei na nossa introdução, que são princípios, quando eu falei da Declaração de Estocolmo, que ela é feita eminentemente de princípios. Então, aqui tem uma breve explicaçãozinha, o que seriam os princípios, e o que é importante de se admitir sobre os princípios. Eles são normas jurídicas que não necessariamente estão insertas em leis. Elas não são necessariamente legais, legisladas, mas sim elas nos dão os nortes de como agir, através de raciocínios lógicos que se parte desses princípios. Né? Então, nós temos os princípios do direito ambiental. Augusto, quanto tempo que eu tenho para falar ainda? Mais ou menos. Você já falou 50 minutos, exatamente. Um pouquinho menos, 45. Tá, então vou fique só... à vontade. Não, fique à vontade. Tá ótimo. Eu só vou enunciar, então, os princípios, sem entrar em detalhe de cada um, tá Fique à bom? vontade. Então, os princípios do direito ambiental, nós temos o princípio do direito à sadia qualidade de vida, acesso equitativo aos recursos naturais, a solidariedade intergeracional, desenvolvimento sustentável, prevenção e precaução. Esse prevenção e precaução é bem interessante dizer, porque eles são bem próximos, bem parecidos, mas tem um ponto de diferenciação que é muito importante. A prevenção é quando é sabido que determinado ato vai gerar um dano ambiental. Então, se nega, se proíbe, é o princípio da prevenção. Não se faz não se autoriza algo que já cientificamente está comprovado que vai trazer um dano.
E o da precaução é quando possivelmente determinado ato vai trazer um dano. Então, eu peço uma autorização, uma licença para uma determinada atividade no meio ambiente, dentro de uma área que eu possuo, né? E talvez, é possível, mas não certeza, que essa minha ação, que esse meu pedido vai gerar um dano. Nesse caso, pelo princípio da precaução, eu não poderei fazer eu não terei minha autorização. É o princípio da precaução. Então, uma quando nós sabemos que vai haver dano e outra quando eu não sei. Então, o que nós temos no meio ambiente? Assim como no direito penal, indúbio pro réu, no meio ambiente, indúbio pro ambiente. Então, nunca a gente vai autorizar, nunca se deve autorizar algo que tem uma possibilidade de um dano, né? Algum passível que seja possível aí. Aí temos o princípio do poluidor pagador, do usuário pagador, do protetor recebedor, da reparação ou responsabilidade, da educação, informação e participação, da função socioambiental da propriedade e da obrigatoriedade de intervenção do poder público. Então, esses são os principais princípios do direito ambiental. Isso não é uma lista fechada, não é uma lista exata, né? É um entendimento, né? E depois desses, nós temos os princípios do direito animal, né? Então, um dos primeiros juristas brasileiros que fundamentou o direito animal é Tagore Trajano de Almeida Silva, né? Para ele, os princípios do direito animal são o princípio da dignidade animal, do antiespecismo, da não violência e do veganismo. Já o promotor de justiça, Laerte Fernando Levay, ele também escreveu um artigo e ele traz, no entendimento dele, o principal princípio, ou seja, o princípio fundamental do direito animal é o princípio da senciência. A partir desse princípio, a partir da reconhecida capacidade de sentir dos animais, de sofrer ou de desfrutar sensações, pode-se dar toda a sustentação, toda a fundamentação para o direito animal. E, novamente, trazendo o outro jurista, o juiz federal, Dr. Vicente, né, ele traz 4 princípios exclusivos do direito animal e outros 4 princípios compartilhados com outros ramos do direito, principalmente o direito ambiental, né? Então, o princípio da dignidade animal, esse é um que se repete, porque o da senciência animal, ele é o da dignidade animal. O princípio da universalidade. O que é esse princípio da universalidade? É o princípio do antiespecismo, né? Por que uma espécie tem mais possibilidade de viver, ou mais dignidade na sua vida, do que uma outra espécie, né? Por que a gente dá valores distintos às espécies animais? Então, o princípio da universalidade é para que não haja isso. O princípio da primazia da liberdade natural é mais para animais silvestres, para que eles sejam, sempre que possível, mantidos no seu habitat natural. E o princípio da educação animalista, que é praticamente o mesmo princípio do direito ambiental, aquele que é o princípio da participação. Então, como já existe a educação ambiental dentro do currículo das escolas do ensino, deveria também haver esse princípio, ser também cumprido esse princípio da educação animalista. E os compartilhados são os da precaução, que eu li em cima,
da democracia participativa, do acesso à justiça e da proibição do retrocesso. Sobre a proibição do retrocesso é aquilo, tudo que a gente avança, tudo aquilo que dentro da lei, dentro da evolução do homem como ser humano, ele consegue avançar, esse princípio da proibição do retrocesso impede que voltemos a situações piores, a situações menos evoluídas do que as atuais. Então é isso. Falei muito, mas... Que ótimo, Silvia. Muito bom, excelente. Muito obrigado pela sua apresentação. Não. Foi muito boa mesmo, super esclarecedora, super didática. Agradecemos muito, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, agora nós podemos começar a nossa conversa com a doutora Silvia, tá? Gostaria que vocês já ficassem à vontade aí para ir colocando as perguntas no nosso chat, e eu queria também, hoje, fazer uma coisa talvez um pouco diferente, estimulá-los para vocês abrirem as câmeras de vocês, pelo menos aqueles que quiserem fazê-lo, tá? Então, por favor, se vocês quiserem abrir isso, se puderem abrir as suas câmeras, né? Porque eu prometi para a Silvia que a gente ia mostrar algumas carinhas aqui, então, se vocês puderem, por favor, e não se importar, é claro, abrirem as suas câmeras, tá? E até, se vocês quiserem fazer as suas perguntas orais, tá? A gente vai estimular isso hoje nos nossos próximos encontros, tá? Então, se quiserem, fiquem à vontade aí para ir ligando as suas câmeras, ou abrindo as suas câmeras. Silvia, eu só queria passar uma rápida visão de algumas, não tem como a gente falar todas as pessoas que estão nos assistindo, mas nós gostamos de fazer só uma breve rodada, tá? Para tentar entender um pouco mais o nosso perfil das pessoas. Então, nós temos vários colegas da FZEA, da FMVZ, que são nossas duas unidades da USP aqui de Pirassununga. Nós temos colegas da UFSCar de Araras, aqui do ladinho, do curso de Agroecologia, nossa colega Vitória, né? Nós temos o Diego Andrés, que é da Colômbia, na UDEC, Universidade da Colômbia, participando. E nós temos da Universidade Rural de Pernambuco, da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, da UFLA de Lavras, da UFO de Uberlândia, tem uns quantos, da UFPEL do Rio Grande do Sul, vários estudantes de graduação e pós, tá? Alguns professores também, que eu identifiquei aqui pela lista que eu conheço, e nós temos seus colegas que atuam no direito, tá? Colegas advogados de São Carlos, de Bauru também, pelo que eu consegui identificar aqui na apresentação que os colegas colocaram no chat, tá? Nós já temos, eu acho que temos 3 perguntas, todas as 3 muito interessantes, colocadas aqui no chat, mas eu também queria deixar, como eu falei, eu tenho várias perguntas que eu fui anotando, se eu tiver tempo eu faço algumas, tá? Muitas curiosidades, mas, enfim, a gente gosta de deixar prioridade para os nossos participantes, tá? E aí, então, a primeira pergunta que a gente tem é da Belni, tá? De Santa Catarina, não sei se ela quer fazer a pergunta, não sei se ela ligou a câmera, ou se ela quer que eu faça a pergunta por ela, a gente pode fazer uma pergunta. Você quer fazer perguntas ou eu faço por você? Já estou vendo a sua carinha aí. Pode fazer a pergunta, professor. Tá bom, vou fazer a primeira, hein? Depois a próxima você faz, tá bom? Então, a Belni nos pergunta a você, né? Ela gostaria de fazer uma pergunta bem básica. Os médicos de pessoas, né, têm noções de direitos humanos, certo? Por que os médicos veterinários não são iniciados no direito dos animais? As leis não são tão recentes, porém os cursos de ciências agrárias no Brasil pouco abordam as leis de direito animal. Como a professora avalia essa situação? Pergunta da Bel. Bem, eu acho que, da mesma forma que eu penso que a ausência de dar essa possibilidade ao aluno é exatamente para evitar que esse aluno encontre em si algum viés que o afaste, né, de determinadas ações, determinados tipos de ações dentro do curso que ele faz, né? Porque não é dado também a um aluno
dentro de um curso veterinário, a possibilidade de não participar de determinadas aulas ou ações que envolvam animais, né? Então, eu imagino que é algo que deveria, sim, ser questionado, né? E, sim, solicitado, porque é possível, eu tenho mesmo uma pessoa que é bem próxima a mim, que durante muito tempo, que é médica veterinária, e ela, até então, durante muito tempo, ela atuou e fez a faculdade, a universidade e tudo mais, e nunca ela tinha visto o animal como o animal que ele é. Ela estava ainda o vendo como um instrumento do aprendizado, um instrumento da futura profissão dela, um instrumento para que ela pudesse fazer posteriormente um bem maior, né? Então, o que eu acho que para um estudante da medicina veterinária ou para qualquer profissional que vá se iniciar dentro de alguma profissão, de algum caminho que vá precisar lidar com os animais, ele tem que sim, ou ele vai se fechar para o animal ser, ou ele tem que saber fazer uma divisão muito clara, inclusive dentro da psique dele, para dividir isso, para ele conseguir fazer as duas coisas. Tanto seguir o curso, fazer a profissão dele, que ele vai usar isso para um bem maior, ele tem que entender que ele faz isso, senão ele não consegue dar andamento a isso. Então, eu penso que deveria haver, sim, né, tanto direitos humanos como direito dos animais nos dois cursos, respectivamente, que um já há, no outro que não há, né? Tá ótimo. Então, fica a dica aí, eu acho que é muito importante do ponto de vista estudantil, né, o movimento dos estudantes que podem fazer criar esse tipo de demanda, né, tanto Sim. junto aos departamentos, às escolas, como os CAs, enfim, os centros acadêmicos. Então, é uma coisa que eu, como professor, né, eu sempre, para mim é muito claro que muita coisa nesse sentido surge do alunado, digamos assim. E os jovens trazem muitas demandas que as nossas instituições não estão preparadas, não estão oferecendo, não estão preparadas para oferecer. Mas eles têm um poder de demanda e um poder de mudança muito grande. Eu percebi isso nos meus, 20 anos de carreira docente na veterinária. O aluno tem um poder muito grande. Então, tem que demandar, tem que partir em grande parte dos alunos, de graduação, de pós. Então, uma demanda que pode ser criada aí, né? Mas está ótimo, muito obrigado pela pergunta, Dani, muito obrigado, doutora Silvia, pela resposta. Acho que a próxima é da Vanessa, você pode fazer pessoalmente, né, Vanessa, para facilitar um pouco aí. Posso sim. Boa noite, Silvia, parabéns pela palestra, foi muito esclarecedora. E eu gostaria de saber como que essas leis foram aplicadas em situações de desastres ambientais, como aconteceu nas queimadas no Pantanal, da floresta amazônica, o rompimento das barragens de minério. Como que os animais foram tratados nessas situações de desastres ambientais? Vanessa, infelizmente, eles não foram tratados com toda essa tutela que as leis estabelecem, né? E exatamente por causa disso que o direito animal, como um direito autônomo, se faz tão importante de se positivar e de se legitimar para poder atuar de uma forma independente e não sempre dentro do direito ambiental. Infelizmente, o que nós vemos hoje, infelizmente mesmo, né, inclusive partindo agora há pouco, as queimadas que estão acontecendo, né, o que vem acontecendo com os nossos animais, né, é alguma coisa fora de qualquer expectativa, né? Inclusive com uma discussão em trâmite, que ainda não é finda, mas a gente teme até pela conclusão que vai ser essa discussão, é sobre a questão da eutanásia a animais apreendidos em maus tratos. Então,
a gente tem uma legislação, a gente tem, sim, e é boa a nossa legislação, né? Nós temos isso, porém, na prática, infelizmente, isso ainda não está sendo aplicado como deveria. Não mesmo, infelizmente. E aí que vem a luta, né, de advogados animalistas, de juristas animalistas, de estudantes, de protetores. É essa luta que a gente precisa organizar para que esse tipo de situação consiga melhorar gradativamente. Infelizmente. Muito obrigado, Silvia. Se nem as pessoas foram amparadas, né, nesses desastres, imagina os animais, né? Então, esse é o meu comentário bem objetivo, né? Então, sim, é lamentável mesmo, né? Olha, esse pessoal, Brumadinho, Mariana e etc. Que era, né? exatamente, era aconteceu... o princípio do direito, do direito ambiental que eu passei para vocês, da prevenção e da precaução. Precaução. Né? Não poderia ter acontecido isso, não poderia estar se fazendo mais a atividade naqueles locais. Daquela forma, né? É. Ótimo, muito bom. Tem mais alguns registros aqui de colegas da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. A próxima pergunta é do William, não sei se ele quer fazer, não sei se ele quer que eu faça. O William é nosso aluno da FMVZ. Quer fazer, William? Você quer que eu faça? De repente a Laia pode... Ele falou no chat que você pode fazer, o Alain. Posso fazer. Laia, depois você me ajuda nas próximas aí, tá? Para não ficar só eu sozinho aqui. Então, o William, ele pergunta, ele fala, né? Fiquei curioso quanto se a lei classifica de maneira diferente algo que é genericamente, ou algo que genericamente seria uma crueldade animal como aceitável, quando realizado num contexto religioso, e como inaceitável num contexto de manifestação cultural. Religião pode ser encarada como manifestação cultural? Veja, a questão dessa mudança da legislação do abate humanitário, que agora a gente é possível fazer o abate para fim sob a égide da religião, sem qualquer insensibilização animal. Isso, né? Insensibilização. Isso foi colocado como se pode ser feito isso em nome da religião. A Constituição, ela não alberga isso. A Constituição, ela não trouxe isso. Então, também não é constitucional. Não é constitucional, tampouco é constitucional a questão das manifestações culturais, né? A diferença é que as manifestações culturais foram parar dentro da Constituição como uma emenda constitucional. E no caso do abate humanitário, foi feita uma emenda na própria lei do abate humanitário, autorizando essa crueldade sem tamanho contra os animais. Então, as duas hipóteses, no meu entendimento, são hipóteses de inconstitucionalidade. As duas hipóteses estão sendo, sim, discutidas no STF, e eu espero que as duas hipóteses caiam por terra, sejam suprimidas. Silvia, eu não sei se é de conhecimento de todos eles, tá? Então só queria ajudar numa coisa. Quando a Silvia falou do parágrafo 7º, da emenda 96, aquilo lá foi o movimento da vaquejada, tá? Que basicamente conseguiu inserir, né, aquela gambiarra na nossa Constituição, né? Então foi todo um contexto político, né, Silvia? Eles deram um jeito de conseguir incluir lá, e foi aquele movimento da vaquejada. Só estou trazendo o termo da vaquejada, porque é um termo que eles conhecem mais, talvez, nos nossos meios, tá? Aquele parágrafo 7º que a Silvia falou, que foi inserido na Constituição, então a gente observa o tamanho do poder político para eles conseguirem fazer uma emenda constitucional, que é super difícil do ponto de vista político, né? Eles conseguiram para permitir a vaquejada, que foi toda aquela discussão, etc., né? E realmente fica uma coisa esquisita, porque é um próprio item da Constituição indo contra outro item da própria Constituição, né, Silvia? Então, esse que dá o problema da inconstitucionalidade, né? É isso mesmo, né? E mais absurdo ainda, mais absurdo que essa questão da vaquejada, ela tinha sido já, tinha lei estadual
em Ceará, e em outro estado que eu não me lembro qual. Nos 2 estados essa lei foi declarada inconstitucional, mas assim mesmo esse poder político realmente se organizou e conseguiu incluir na Constituição isso, né? É algo que, quando se fala assim, a gente ouve que falam que na calada da noite votaram, mas é algo bem do tipo mesmo, porque foi algo que de repente já estava o estrago feito. Estava pronto, né? Sem querer polemizar, o ambiente político foi no ano de 2017, né? Então, vocês façam as contas e vejam o que aconteceu no ano de 2017. Né? Muito bem, mas indo para frente, nós temos uma pergunta da Gabriela. Não sei se ela quer que a gente faça, se ela quer fazer, Gabriela. Se ela não quiser fazer, Laia, então, por favor, se você puder fazer, da Gabriela Nicois. Boa noite, Silvia. Então, a pergunta da Gabriela. Primeiramente, ela te parabenizou pela palestra, e ela pergunta em relação aos direitos dos animais. Ela acredita que ainda sejam um pouco difundidas as boas práticas de bem-estar animal. Existem leis que asseguram esse direito, e quais são os órgãos responsáveis por fiscalizar? As leis... Ela pergunta se existem leis, é isso? Isso, que asseguram o direito em relação a práticas de bem-estar animal. Bem, eu acho que, se eu conseguir compreender bem a pergunta, é assim, a partir da lei federal, que é a Constituição, os estados e os municípios, eles podem legislar. Então, os estados, eles podem fazer, por exemplo, o Código dos Animais, Estatuto dos Animais, vários estados têm legislações, assim, bastante ricas, bastante positivas em relação aos direitos dos animais. Paraíba mesmo, na minha opinião, é o melhor Estatuto dos Animais que um estado brasileiro tem, é o Estatuto da Paraíba. E os municípios, por sua vez, também podem legislar e trazendo esse tipo de proteção do bem-estar aos animais, né? Partindo-se disso, então, cada município pode ter a sua legislação protetiva aos animais, desde que não fira a legislação estadual e federal, né? E, além disso, temos também o princípio da participação social, que é tanto para o direito ambiental como para o direito animal, que é a participação da sociedade civil e do poder público nos conselhos municipais e conselhos estaduais, federais também, mas nos municipais, que então a gente pensa agora no âmbito local, né? Então, existem os conselhos municipais de bem-estar animal, os conselhos de direito animal, e eles são nesses conselhos que se pode fazer as discussões para o que a população, a sociedade civil quer para aqueles animais. Agora, sobre a fiscalização, quem fiscaliza sempre é o poder público, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. Incumbe ao poder público, sempre a fiscalização é dele e é exclusiva dele, né? Até nós tivemos uma ocasião entre protetores, uma discussão, como ajudar o poder público, por exemplo, aqui dentro do nosso âmbito de Pirassununga, sabemos que existem vários problemas em relação aos animais da cidade, e sabemos que existem poucos fiscais da prefeitura. A prefeitura, ela tem as suas limitações, né? E existem poucos fiscais. Então, a questão é como auxiliar uma prefeitura, no caso, se é um poder exclusivo deles, porque a Constituição é clara, incumbe ao poder público. Então, é o poder exclusivo do poder público fazer a fiscalização. É certo. E casos de denúncia, são sempre as promotorias que podem receber, Silvia? Sim, no estado de São Paulo, a gente tem a Delegacia de Proteção Animal, que é o DEPA, né? Então, quando não é um assunto de urgência, por exemplo, eu vou denunciar maus tratos de um animal, de um cachorro, vamos supor, que está num ambiente, temos até um exemplo prático na cidade, que está num ambiente extremamente sujo, insalubre,
mas o score corporal dele é bom, ele não parece que passa fome nem sede, tem algum machucado na pata, mas não é alguma coisa que tinha que acontecer ontem, né? Essa denúncia a gente pode fazer pela Delegacia de Proteção Animal, que é uma denúncia online que se faz, né? Bem simples de fazer e normalmente é atendido, só não é para casos urgentes. Casos urgentes, as denúncias devem ser feitas, na minha opinião, à Polícia Militar Ambiental, é ela que acode, ou a Promotoria de Meio Ambiente, Ministério Público, Promotoria de Meio Ambiente. Aí faz por e-mail também, anexa fotos, é um procedimento bastante simples. Ótimo. Muito bom, muito obrigado. Nós temos mais perguntas aqui. Da Tawane, não sei se ela quer que eu faça, ou se ela quer fazer. A gente está deixando vocês livres aí, pessoal, para perguntarem, tá? Fique à vontade. Se não, eu faço, tá bom. Vamos lá, então. Doutora Silvia, sobre o fato da passagem de fauna que devia existir nas rodovias. Como está essa questão? Chegará a funcionar algum dia no Brasil? Obrigado. Olha, essa discussão sobre como vai ser feita essa passagem da fauna é uma discussão que ela não está ainda, ela não tem ainda uma conclusão, porque até o que eu tenho acompanhado, esses corredores ecológicos para a travessia da fauna, eles são caros. Então, sempre quem tem o poder de decisão não quer gastar, né? Na realidade, os poderes que deveriam fazer exatamente os corredores ecológicos ou criar possibilidades para diminuir essa quantidade de animais silvestres atropelados nas rodovias, eles, como que se diz, eles vão delongando as tratativas assim, há uma situação tão longa que não se chega a uma conclusão, né? Então, até onde eu sei, os corredores ecológicos, eles estão aprovados e não sei dizer se eles vão ser implementados ou não. Ok, só para quem tiver curiosidade, né, um colega nosso, professor Adroaldo Zanella, tem alguns projetos de pesquisa, inclusive convênios com a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo. Eles desenvolvem pesquisas com isso, estão testando tecnologias, né? Então fico à disposição aí, quem quiser conhecer um pouco mais os trabalhos do professor Adroaldo Zanella, nosso colega aqui da FMVZ, sobre os corredores, tá bom? Vanessa, por gentileza, você pode fazer a pergunta. Acho que dá para juntar a pergunta do William, que é uma continuação do anterior, junto com o comentário da Amy. Sim, então, o William e a Amy, voltando àquela questão da questão religiosa, de abate, essas coisas, o William pergunta se a discussão entra no fato do kosher, né, do abate kosher, que apesar de não estar sendo praticado no nosso território, ocorre a exportação de animais para esta finalidade. E o William pergunta se a questão religiosa ela não entraria como garantia de liberdade religiosa. A garantia de liberdade religiosa ou qualquer garantia de liberdade individual, ela sempre tem o limite da garantia da dignidade do outro ser, né? E esse ser não precisa ser humano, ele pode ser também o não humano, né? Então, é claro que no entendimento daqueles que são a favor dessas manifestações, né, que a liberdade,
a liberdade religiosa, ela se sobrepõe ao direito do animal, né? Então, é tudo uma questão de interpretação, né? E de defender a sua interpretação, né? De forma a sustentar aquilo que entende que é o correto, né? Então, por exemplo, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, ela é garantida pela Constituição, né? Mas, por outro lado, nós temos uma vedação à crueldade aos animais, né? Como fazer esse equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio? Isso é uma questão de interpretação, né? É uma questão de entendimento pessoal. Quem resolve isso no nosso país? Quem resolve isso sempre é o STF. Então, numa situação em que há uma situação que a lei possa trazer entendimentos divergentes sobre o mesmo assunto, esse assunto deverá sim ser colocado para ser resolvido pelo STF. E que uma vez, aliás, não só uma vez, mas várias vezes, mas aquele já trouxe a impossibilidade de práticas cruéis contra os animais, né? Então, para mim, eu que sou animalista, eu sou a favor de proteger o animal e não a liberdade de religião. Então, é bem uma questão de interpretação subjetiva. Ótimo, Silvia, muito obrigado. Só para contextualizar, nosso colega William colocou no chat o nome do projeto, né, do professor Adroaldo, que nós falávamos sobre os acidentes de trânsito e passarelas, projeto Pura, tá? Então está ali o nome, se alguém quiser. Obrigado, William, por ter colocado aí, tá? O William colocou ali. Um assunto que eu queria só voltar a essa questão do abate religioso, que particularmente é uma coisa que a mim me preocupa muito, sabe, Silvio? E foi mais ou menos o que a Amy quis colocar. Que o Brasil é um grande exportador de carne, todos sabemos disso, e que é um grande exportador de carne para países, né, para países que têm essas exigências religiosas, né, o kosher, como ela falou, de origem judaica, e o halal, né, da comunidade islâmica, e isso é uma coisa que é muito distante, né, a legislação da realidade é muito distante, porque se nós fôssemos realmente seguir a lei, né, o abate a sangue frio, digamos assim, o abate não humanitário, ele não poderia ser permitido de forma alguma, desde a Constituição, né? Porque ele claramente, ele ocasiona crueldade, inclusive crueldade extrema aos animais. Mas, em nome, né, da economia que é gerada nesses setores, são os setores que geram bilhões, parece que ninguém olha para isso. Isso é uma coisa que, assim, particularmente, eu sinceramente fico tocado por isso. Né? Então, hoje, com a lei nova, né, que você destacou lá de 2020, que é, obviamente, uma lei positiva, de que maus tratos animais domésticos pode levar a pessoa a ser presa, milhões de animais estão sendo abatidos, nesse momento, inclusive, sem nenhuma sensibilização. Então, como que fica essa questão? Entendeu? Minha pergunta bem objetiva é o seguinte: se for feita uma denúncia, uma promotoria pública, de um frigorífico qualquer, não interessa, de que eles estão sendo abatidos insensivelmente, de forma sensível, né, sem a insensibilização, você acha que isso pode dar algum processo, pode surtir algum efeito? Pode ter algum promotor que pode comprar uma briga dessas contra um setor tão poderoso quanto esse? A briga que o Ministério Público compra, né, se já não comprou, é entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Então, é através da Procuradoria, né? Então, o Ministério Público é no âmbito estadual, né? Então, no federal, através da Procuradoria, entraria com uma ação de inconstitucionalidade, além das entidades de proteção ambiental, também com ações civis públicas e, na verdade, o que falta, talvez, é que haja mais ações, não ações necessariamente processos, né, mas mais atuação contrária a isso.
né? A gente sabe que o poder econômico, de fato, é o que predomina, né? O mais difícil é isso, mas quando as vozes começam a ficar muito altas e começam a incomodar, as mudanças acontecem, eu penso. Tá certo, muito obrigado. Era isso que a Amy queria, nossa aluna Amy queria perguntar, e eu acho que eu tentei traduzir a pergunta dela, que também é uma pergunta muito minha, né? Eu acho que até pode ser questionado, né? A gente até pode respeitar o direito ao uso dos animais ainda, né? Mas eu acho que tudo tem os seus limites, né? Pelo menos uma morte decente eles mereceriam, né? Porque são criaturas Sim. já comprovadas pela ciência que são sencientes. Né? Então é uma coisa que a ciência já mostra, não é uma questão de ideologia, é uma questão, é um fato científico, né? Então a gente até pode reclamar o direito de fazer o uso dos animais, mas tem formas de fazer isso daí, Claro, né? claro. Formas não Até cruéis. Aquele promotor que eu mencionei, que está na apresentação, o Dr. Laerte Levay, ele escreveu um artigo, né, onde ele se aprofunda nessa questão da Lei Arouca e do abate humanitário, né, e do retrocesso, que então feriu o princípio da proibição do retrocesso. Né? Então, é um artigo bastante interessante, dá para ir pelo Google, achar ele, é bem simples, mas é um artigo curto, mas muito elucidativo em relação a esse assunto. Tá certo. Muito obrigado, doutora Silvia. A Belny tem mais uma pergunta, mas essa você vai fazer. Então, boa noite, parabéns. Senão, meus colegas vão brigar comigo, depois você vai me deixar numa situação delicada aqui. Boa noite, me ouvem bem? Sim. Parabéns pela apresentação, professora. Gostei muito do tema. Na verdade, eu sou médica veterinária e atualmente eu faço mestrado em etologia aplicada e bem-estar animal. Olha, que E bacana. por acaso, eu caí num curso da Sociedade Brasileira de Proteção de Animais. É um curso do SEUA da Universidade Federal do Paraná. E eu estou aprendendo muita coisa que eu não vi na graduação. Eu me formei em 2018, né? Recentemente. E eu fico com essa dúvida aí também, porque na minha graduação, antes de me formar, de entrar na graduação, eu trabalhei num frigorífico de inspeção federal, trabalhei no CIF. E eu vi a questão do abate, eu trabalhei num frigorífico que trabalhava com abate halal. Então, eu vi isso na prática, como que acontecia, as discussões que existiam, né? E na graduação, simplesmente foi como se fosse na indústria, eu não vi uma discussão mais acalorada sobre isso, com exceção dos colegas, né, dos movimentos veganos, assim, que o que acaba acontecendo, eles são tidos só como ativistas, que não é importante, é isso que eu vi na minha graduação, na realidade, né? E hoje eu consigo entender diferente, porque para mim o animal, ele sempre foi senciente, quem convive com animais desde criança tem essa noção, né? Sim. Mas dentro da academia, eu não entendo se os professores, claro que eles podem ter falta de argumentação para conseguir trabalhar com a gente isso, só que quando a gente questiona, eles simplesmente dizem que é assim que tem que ser e não nos dão alternativas, né? É uma situação bem complicada essa, né? Porque o que eu acredito, assim, realmente, é que esse tipo de situação vai mudar quando nós soubermos educar também, aliás, quando nós soubermos trazer a questão do direito animal, o direito dos animais, às crianças, nas escolas, aos adolescentes, para que a gente possa, desde pequeno, vem uma criança e te pergunta, posso matar essa abelha? Não, meu filho, essa abelha é boa porque ela poliniza as flores, porque ela faz mel. Posso matar esse sapo? Não, meu filho, esse sapo ele come pernilongo. Isso tem que mudar, né? A gente tem que, a criança que te pergunta alguma coisa, mãe, posso matar uma abelha? Não, filho, não mata, está vivo, não mate, né? E esse sapo? Também não chuta. Mas por que ele é bonzinho?
Não, ele está vivo, né? Então, o que eu penso que a gente tem que mudar e trazer a mudança nas gerações que estão vindo, que estão crescendo, é ter um novo olhar em cima para com os animais, né? Não é porque esse é melhor que o outro, porque esse é bom, esse mosquito me incomoda, então... É claro, a gente faz isso, né? Eu não quero ser picada por pernilongo, mas na essência do que é ser um animal, do que é conviver com um animal, é não fazer a diferenciação deles, é trazer esse princípio da universalidade, e isso vai entrar também, isso vai, assim, como a água, não? Ou como o mercúrio que se esvai, assim, isso vai acontecer também dentro das universidades, das escolas, e no próprio pensamento, onde você para de pensar no animal como uma função. Para que serve isso? Ah, o que faz a abelha? Ah, ela faz mel e poliniza. Oh, que bom, essa a gente vai cuidar, né? Então, isso tem que acabar. E eu acho que isso é a longo prazo que a gente consegue, e só se a gente, de fato, conseguir introduzir isso para todos, né? É vida, então vida a gente preserva. Eu acho que é preserva o quanto puder, o máximo possível, que, como disse o professor Augusto, é fato, né? A gente tem, as pessoas comem carne, tem toda uma questão também econômica, a gente também não vai imaginar que de um dia para o outro tudo mude, né? Mas eu penso que a gente precisa pensar no animal como vivo, e a gente não quer ficar vivo, por que o animal não quereria, né? Ou por que o querer dele é menor que o meu querer, né? Então, eu penso que isso vai ser o divisor de águas para que realmente as coisas aconteçam no futuro. Tá bom, obrigado, Leandro, obrigado, Silvia, pela resposta. Vanessa quer fazer uma pergunta? Sim. Silvia, eu sou veterinária também, e eu vejo em algumas faculdades, principalmente faculdades particulares, que eles já estão introduzindo a matéria de medicina legal na medicina veterinária. Introduzindo o conceito do médico veterinário para trabalhar como perito judicial e tal. E como que isso funciona? Como que uma pessoa pode contratar um tipo de serviço desse, ou é só pela justiça? Você poderia explicar um pouco melhor? O perito veterinário, ele vai exercer a mesma função não, ele vai atuar na mesma forma como os peritos judiciais em geral. Então, como peritos judiciais, tem assistente social, tem médico legista, tem ambientalista, tem engenheiro civil, e vai ter também o veterinário. Como é a nomenclatura dele? Nomenclatura veterinário médico legal? Médico veterinário legal. É médico veterinário legal. E aí entrar no site do TJ, ver quando que tem as inscrições abertas para fazer essas inscrições, né? Normalmente, as inscrições para esses peritos judiciais, elas são feitas por regiões, né? Então, por exemplo, se eu sou inscrita como perita aqui em Pirassununga, eu vou atender as cidades circunvizinhas, né, da microrregião de Pirassununga, mas mais ou menos assim. Dependendo da profissão, do tipo de perícia, tem mais ou menos serviço e mais ou menos possibilidade. Às vezes, peritos judiciais na área de saúde são muito, assim, muito requisitados, então depende do tipo de trabalho que oferece esse perito, mas é pelo site do TJ que dá para pesquisar isso. Qualquer pessoa pode contratar esse tipo de serviço, ou a justiça que determina uma perícia? Olha, eu não tenho certeza se ainda tem há alguns anos ainda existia uma prova para você, prova de títulos, de graduação, tudo mais. E
Eu não sei como está hoje, mas eu posso ver para você, aí eu mando um e-mail para o professor Augusto, eu posso ver isso para você, sim. Mas eu acho, se me permite, eu acho que vocês estão falando de coisas um pouquinho diferentes. Ah, é? Tá? Então vai, me Um pouquinho explica. diferente. Inclusive, tem uma pergunta do Kênio aqui, que ele pergunta, né, se o perito não precisa ter um curso específico. Eu acho que o que a Vanessa perguntou, Silvio, é se qualquer pessoa pode contratar um perito veterinário. E não como que o veterinário faz para virar um perito. Não, eu sou de uma associação de proteção animal e eu vejo um caso de maus tratos. Eu posso contratar esse perito para me dar o laudo ou a pessoa precisaria de entrar na justiça para assim ser requisitada uma perícia nesse... Entendi, desculpa. Então é assim, qualquer pessoa pode contratar esse médico veterinário legal para dar o laudo. Se esse caso for levado à justiça, né, porque normalmente se eu vou pedir um laudo, eu sou de uma entidade de proteção animal, se eu vou pedir um laudo de um determinado animal que veio a óbito por maus tratos, aí eu vou contratar esse médico veterinário legal, ele vai me fazer um laudo, né, vai fazer essa necrópsia e me fazer esse laudo, e eu vou entrar em juízo para, seja na questão criminal, como também, vamos supor, numa questão de reparação de danos ou alguma coisa assim. Na justiça, o que vai acontecer? O juiz ele vai nomear um perito para confirmar esse laudo que eu trouxe. Né? Por quê? Porque o laudo que eu estou trazendo quando eu entro na justiça, ele é o meu laudo. Por mais que seja um documento correto, seja um documento equilibrado, ele é unilateral, porque é o laudo que eu apresentei, eu como parte apresentei. Né? Aí vem a outra parte e faz um outro laudo. Não, esse animal, ele não, vamos supor, ele está num rodeio e esse animal morreu com o pescoço por causa do puxão que o laço deu e tudo mais. E aí vem o médico veterinário do rodeio e diz, não, ele morreu do coração, ele já sofria de um problema, ou qualquer bobagem que eu estou dizendo, né, não sei. E aí, o que vai acontecer no processo? O juiz vai indicar, vai nomear um perito judicial, que é esse que vai fazer a perícia que vai ser, vamos dizer, o imparcial da história, né? Então, você como médica veterinária legal, pode ser contratada por qualquer pessoa, por entidade, por quem quer que seja, até mesmo por Ministério Público e tudo mais, mas para ter uma perícia que sirva num processo, vai ser através de nomeação. Tá ótimo. Será que ficou claro? Eu creio que sim, acho que era isso mesmo. Era. Muito obrigada. E aí, Vanessa, de repente você sabe responder o Kênio, se ele pergunta se tem que, no caso dos veterinários, né, se precisa ter um curso específico para ser perito. Você sabe? Não sei. Eu só sei que tem algumas faculdades particulares que estão oferecendo como colocaram na grade curricular, né? A Silvia não deve saber também, porque não é do ramo dela, né? Não Enfim, sei. Mas fica uma pergunta aí para a gente checar, então, Kênio, mas é uma ótima pergunta. O Ana está colocando algumas coisas aqui, importantes. Tem uma informação do nosso colega Cristiano Cardoso Gomes, né? Aqui, ó. Orientação aí. Entra no site do TJ, isso. Faz um cadastro com o seu currículo. Em alguns estados tem período de inscrição. Quanto mais conhecimento, mais amplas as chances. No banco de dados, o juiz seleciona o perito para dar o laudo e a justiça. Então, tá aí, já tem uma dica do Cristiano. Então, é através de títulos que se faz a seleção, né? Quer dizer, quanto mais rico é o seu currículo, melhor. E, bom, aí os colegas estão comentando mais questões ali. Tá? A Heidi também escreve que para ser veterinário perito, não precisa necessariamente ter a especialidade de médico veterinário legal. A Heidi é veterinária em São Paulo, né? E ela é perita, eu acho. Então, tá aí, de repente, se ela quiser falar com a gente, não sei se a Heidi está disposta,
Ela estava, acho que estava com um problema no computador dela, não sei se ela já arrumou como o áudio, mas se ela quiser fazer uma interferência verbal, fique à vontade aí, tá? É assim que a gente vai aprendendo. Bom, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, Silvia, eu tenho várias perguntas, mas eu tenho uma que para mim é muito importante, assim, que é a questão da positivação do direito animal como um ramo, um ramo exclusivo, como você chamou. Como que isso acontece na prática? Seria uma lei que criaria isso? Ou é uma jurisprudência? Para a gente poder dizer, ó, existe no Brasil o direito animal como um ramo oficial específico. Isso é o quê? É uma lei? É uma jurisprudência? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Olha, para um ramo do direito virar um ramo autônomo de direito, ele precisa ter um pouco mais de cabedal jurídico, de discussão sobre o tema, para chegar um pouco mais a um denominador quase comum, né? Então, a gente já sabe que nunca vai chegar a uma unanimidade, ok? Não se busca isso. Mas os pensamentos devem ser um pouco mais convergentes, né? Eu entendo, né, que a gente já tem tudo para esse direito autônomo existir, ser legitimado. Ele, no meu entendimento, ele já existe, né? Ele ainda não está sendo conhecido, né? Ele ainda não é um direito tributário, não é um direito penal, ele ainda não é algo conhecido. E isso cabe também ao mundo jurídico, aos juristas, aos advogados, à OAB, às comissões, né, de direito animal, de proteção animal, que essas façam com que isso seja, de fato, positivado da teoria para a prática. Então, são os entendimentos agora das jurisprudências, as decisões judiciais que nos dão o momento, não o momento exato, mas nos dão essa transição de quando o direito animal estava na teoria e quando ele virou prática. E isso já está acontecendo, porque nós temos já inúmeras decisões judiciais, até mesmo no sentido de tratar de separações, de divórcios, né, de tratar os animais domésticos como guarda de animais, como direito de visitas, né? Então, isso é um grande avanço, quer dizer, no momento em que um juiz de direito, um promotor, dentro de um processo de divórcio, consegue enxergar o direito daquele animal como um direito a ser tutelado, não só no sentido, com quem fica, tanto faz, quem que deixa cuidar, vai morar na casa da avó, né? Não, esse animal, ele tem sentimentos, ele sente, ele tem um dos dois, ou onde vão ficar as crianças, talvez, mas isso mostra que esse direito animal já está aqui, sendo trabalhado, sendo julgado e acontecendo, né? Ele só precisa fechar um pouco mais, para ter um pouco mais de ação concreta. Né? Então, não necessariamente é preciso uma lei específica, alguma coisa, realmente ganhar corpo, como você está falando. Sim, porque as leis já existem. Né? Tá. As leis existem, por exemplo, aqui em Pirassununga mesmo, a gente tem, acho que, uma legislação bem boa para animais domésticos, para animais, para controle populacional, para ter uma série de coisas, de tópicos legais. Eles precisam estar dentro das decisões judiciais, né? E a lei federal nossa, ela também é bem ampla e bem até completa, dá para se dizer. Ela só precisa estar mais no âmbito das decisões judiciais. Entendi. Bom, pessoal, não sei se tem mais perguntas, acho que a Ed está colocando um comentário ali, que ela está com um problema no áudio dela. Tá? Eu queria aproveitar só um ensejo aqui, que é o seguinte, ó, a doutora Silvia falou da Declaração de Cambridge,
de 2012, tá? Sim. Na Inglaterra, que foi um documento, um marco importante. E, nesse sentido, eu queria fazer um convite para vocês, alguns devem ter visto, quando estava antes da gente iniciar aqui, devem ter visto que a gente vai ter uma palestra com o professor Donald Bloom, tá? O professor Donald Bloom é super conhecido para quem trabalha com bem-estar animal, obviamente, né? Ele foi o primeiro professor, ele criou a disciplina de bem-estar animal no mundo, se não me engano, em 1996, e ele vai estar conosco também em mais um Diálogos no Live, semelhante a esse, tá? Só que vai ser tudo em inglês, no dia 5 de novembro, e vai ser de manhã, por causa da questão de uma disciplina que a gente tem do fuso horário. Então, eu coloquei o link para vocês aí. Então, nós temos um Diálogos no Live com o professor Donald Bloom, que esteve por trás dessa declaração. Sim. Tá? Que esteve por trás dessa declaração. Então, ele é uma pessoa maravilhosa, para quem conhece ele, né? Professor eméritos da Universidade de Cambridge, e ele vai estar conosco aqui, daqui a 3 semanas, eu acho. Ele vai falar sobre bem-estar animal e sustentabilidade, a relação entre as duas coisas, tá? Então, já queria deixar o convite para todos vocês aqui, dia 5 de novembro, de manhã às 8 horas, o professor Donald Bloom, então, vai estar com a gente, e ele é um marco aí mundial em bem-estar animal, como eu falei, ele criou a primeira disciplina, e ele teve por trás dessa declaração de 2012, tá? É uma oportunidade que a gente tem de estar com o professor Donald Bloom. Você também, obviamente, Silvia, já está convidado. Eu vou querer vir, sim, vou assistir. Ok, eu tenho uma pergunta bem rápida, mas assim, se a gente fosse pegar o país onde o direito animal está mais avançado, você podia nos falar um ou dois, talvez? Olha, no meu entendimento, apesar assim, o primeiro país que trouxe a dignidade animal para a legislação foi a Áustria, né? Mas eu entendo que hoje, no meu entendimento e até onde eu sei, o país, assim, com mais avanços em relação ao respeito aos animais, na minha opinião, é a Suíça. Onde, assim, tem assim, inúmeros requisitos para todo tipo de atuação com animais, né? Então, eu entendo que a Suíça é um país, assim, bastante respeitoso em relação à dignidade animal, né? Não dá para ser 100%, a gente sabe, mas eu penso que a Suíça é um bom exemplo. Bom exemplo. Apesar de que tem a Áustria e a Alemanha, também vejo como países bem positivos, né? Esses A três Alemanha, aí. principalmente nos animais domésticos. Uhum. Suíça, Áustria e Alemanha seriam boas referências aí. Sim. É isso? Tá certo. Bom, a Ed colocou um comentário ali para quem estava interessado, tá, pessoal, no curso de especialização, então eu sugiro que vocês leiam aí no chat. Obrigado, Ed. Ela não pôde falar porque ela está com problema no áudio dela, então obrigado pela colaboração. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, já está um pouco tarde, né? Eu, como falei, eu tinha várias aqui, mas eu vou ter que pular. Mas eu vou ter que fazer uma pergunta aqui para você. Inclusive, você não precisa responder por você, tá? Mas eu queria que você respondesse pela classe jurídica, talvez, não sei se, claro, não sei se você pode falar pela OAB, mas eu queria entender o sentimento dos advogados, do mundo jurídico, tá? Em relação ao nosso Ministério do Meio Ambiente hoje, ministro do Meio Ambiente que a gente tem. Como que a classe jurídica está vendo? Porque você tem um ministro do Meio Ambiente que ele é totalmente contra o meio ambiente. Então, assim, ele segue totalmente o contrário do que a legislação mais básica nos diz. E eu fico um pouco apreensivo, porque, assim, o que a classe jurídica faz em relação a isso? Entendeu? Você tem um órgão máximo de proteção ambiental no Brasil, e isso não é opinião minha, né? Basta ler no noticiário, não é uma questão de opinião, é uma questão de constatação, e eu fico um pouco apreensivo, porque o que os juristas estão fazendo em relação a isso? O que vocês comentam no meio de vocês, porque é um retrocesso enorme que está sendo verificado. Sim. Então, eu sei que é uma pergunta um pouco delicada, mas se você quiser, né, só falar o que você vê no seu meio, enfim. Bem, eu vejo assim, os olhos se fecham, muitas vezes, aí eu não vou nem falar
dos advogados em geral, mas é um pensamento meu. Os olhos se fecham porque não querem ver algumas coisas, né? E a partir daí, acredito que também assim funciona na classe dos advogados. Então, nós temos advogados, assim, bastante lutadores, né, que não aceitam isso, que se unem e fazem discussões, e fazem petições públicas, e atuam dentro do que se espera deles, na verdade, né? Mas tem outros que não. Eu entendo que a OAB, como entidade de classe, ela é contrária, né? Ela tem que ser contrária àquilo que fere legislação, né? E o que nós temos, como o Ministério Público é o guardião da natureza, né? Então, praticamente, ele que fica como que ele legitimado a dar início a todos os movimentos, ações, procedimentos, ou tudo que se faz possível e necessário em situações como essas, né? Mas também as pessoas se movimentam, né? Existem os caminhos e a OAB também. Na OAB eu entendo que em relação ao meio ambiente ela está bem ativa, né? As comissões de proteção animal e de meio ambiente, elas estão bem ativas nas comarcas. Claro que esse ano é um ano um pouco atípico, mas no geral elas são ativas e sempre a favor do que está na lei, né? Não tem como ser diferente. Tá bom, tá bom. Bom, eu falei que era a última, mas agora é a última mesmo, que é mais uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, tá? Uhum. Que é o seguinte, bom, a gente sabe, os animais não vão ter dinheiro para contratar um advogado, né? Uhum. E é um serviço caro. A gente já sabe que é um serviço caro, e tem que ser, né? Porque é um serviço de alto nível. E aí que é nesse contexto que entram as entidades protetoras dos animais, enfim, como é que faz para pagar um advogado para conseguir gerar, né, conduzir um processo desse que é caro, que é demorado? Esse é o papel que muitas vezes as instituições protetoras dos animais fazem. Você podia falar um pouquinho para nós sobre isso, inclusive pela própria experiência que você tem em várias dessas instituições? Sim. Normalmente, Bem, as instituições, elas vivem de conseguir verbas através de eventos, de doações, de patrocínios, de coisas assim. Então, quando é um assunto que demanda um custo muito mais alto, alguma situação dessas, a entidade, ela pode ser patrocinada por uma empresa que custeie esse advogado. Às vezes até a empresa, os associados, a empresa de advocacia pode custear isso através do fundo que essa empresa possa ter, né? De outro lado, o que é possível também é que advogados que sejam ativistas ou que gostem dessa causa se atuem na entidade como advogados da entidade. Né? Voluntários, digamos. Voluntários da entidade. Agora, para isso, eles precisam ser advogados da entidade, porque um advogado também não pode trabalhar como voluntário, né? Isso é alguma coisa que fere o nosso código de ética e é prejudicial aos colegas, né? Então, a gente pode atuar, por exemplo, na orientação. Quanto a isso, não há nenhuma proibição de atuar como voluntário se você orienta alguma pessoa a agir de alguma forma ou de outra. Caso contrário, sempre é mediante, sim, pagamento, mas existe também essa outra possibilidade através de voluntário, mas não especificamente fazendo, vamos dizer assim, ações judiciais. Né? Mas isso que eu ia perguntar, a ação judicial, se o advogado for da instituição de proteção, ele pode conduzir? Pode. Mas tem que estar vinculado formalmente a uma associação? Sim. Entidades.
Porque esse assunto é importante, inclusive, tem muito a ver com, na classe veterinária tem esse problema também. Sim, os veterinários, né, que atuam de graça, digamos assim, que eles ferem esse princípio de ética, né? Então, tem formas deles atuarem como voluntários, precisam estar associados a uma instituição, tudo certinho. Sim. Então, é basicamente isso mesmo, basicamente, né? É muito parecido. Até houve em São Carlos, há algum tempo, um médico veterinário que atendia de graça, clássico, né? Foi para a mídia, foi tudo um problema, né? Era exatamente porque ele não estava vinculado a uma entidade. Né? Então, só para fechar, realmente, se tiver vinculado a uma entidade, ele pode atuar, digamos assim, judicialmente. Pode. Né? Ótimo. E, normalmente, essas ações judiciais, elas vão ter também, de alguma maneira ou de outra, algum fundo econômico. Né? Então, eventualmente, tem a possibilidade também de serem depois pagos após o serviço feito. Né? Entendi. Então, tá ótimo. Então, tá bom, devido ao adiantado do horário, Silvia, eu tinha várias outras perguntas, mas a gente vamos encerrar por aqui, já estamos a 2 horas, né, contando com a sua simpatia, sua calma, sua gentileza, então, em nome de todas as pessoas que estão aqui, né, e obviamente se alguém também quiser agradecer, se manifestar oralmente, fiquem à vontade, mas da minha parte, em nome dos nossos colegas, eu queria agradecer muito pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Tá? Eu que agradeço. Você continue, tem alguns elogios aqui no chat, né, da Belni, da Eide, do Carlos, da Vitória, vários parabéns aqui, vários agradecimentos. Tá? Então, mais uma vez, nós agradecemos muito, tá, a sua participação. Eu vou deixar a última palavra para você, mas antes disso, eu queria também agradecer, além da sua pessoa, eu queria agradecer todas as pessoas que participaram, tá, nossos amigos, alunos, colegas de profissão, ex-alunos. Foi uma satisfação enorme tê-los aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Eu agradeço também a nossa equipe dos diálogos, a Laia, a Vanessa, o Rafael. E da minha parte eu me despeço, tá? E deixo a última palavra para você, Silvia. Muito obrigado e boa noite a todos. Bem, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Queria pedir desculpas se eu falei alguma coisa errada, ou se eu não me fiz entender corretamente, se eu me alonguei demais, porque eu gosto de falar e acaba ficando muito comprido, né? E agradecer a todas as pessoas que ficaram, que me ouviram, os comentários, as perguntas. Eu estou vendo que tem já uma resposta sobre aquela questão do perito, que não é necessário um curso de perito, né? Que foi colocado aqui. E vou deixar meu contato, meu telefone, vou colocar aqui no chat. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa em relação a animais, direitos animais, ou que seja, tenho todo o interesse e disposição de auxiliar, de trocar ideias e tudo mais, porque é um assunto, assim, que para mim, apaixonante. Né? Então, agradeço a todos e fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada.